Olá, amigos do Esporte a Motor. Vencer a sua corrida número 200 na Fórmula 1, diante da torcida holandesa, teria sido o roteiro perfeito para Max Verstappen. Mas ele admitiu que o melhor que podia ter feito era mesmo o segundo lugar. O laranja que prevaleceu em Zandvoort foi o da McLaren, com uma dominante segunda vitória de Lando Norris. Há algum tempo atrás, quem poderia imaginar Verstappen sendo vencido com uma margem de quase 23 segundos? O campeonato vai ficando cada vez mais apertado, mas a 9 corridas do final, a pergunta que fica é: será que Norris e a McLaren vão conseguir alcançar Verstappen e a Red Bull? O GP da Itália neste final de semana poderá nos dar mais alguns indicativos. Então, é hora de apertar os cintos, baixar a viseira e dar o play no nosso 16º pré-GP do ano. O programa que tem o apoio do Petronas Cintium com tecnologia Cooltech e do BRB, o Banco de Brasília que abraçou o automobilismo. O GP dos Países Baixos foi muito bom para o campeonato. Lando Norris tenta se aproximar, enquanto Max Verstappen começa a trabalhar mais na administração de sua vantagem, agora em 70 pontos, do que na busca por vitórias. Nesse fim de semana, é a vez do GP da Itália, pista velocíssima, teoricamente favorecendo o carro da McLaren. A Pirelli leva para Monza a gama mais macia com os compostos C3, C4 e C5 na pista mais rápida da temporada. É um final de semana que trará algumas novidades. Primeiro, o uniforme da Ferrari para a corrida. Charles Leclerc e Carlos Sainz correrão com macacão todo preto e detalhes em amarelo. Segundo, que o jovem italiano Kimi Antonelli fará a sua estreia na programação oficial da Fórmula 1 ao participar do primeiro treino livre na sexta-feira, com a Mercedes AMG Petronas. Ele vai pilotar o carro de George Russell e deve ser confirmado como piloto titular no lugar de Lewis Hamilton para 2025. A contratação de Antonelli pela Mercedes pode ser comunicada já neste fim de semana. Aliás, a semana toda já foi de novidades na dança das cadeiras. Na terça-feira, a Williams anunciou a estreia de Franco Colapinto, de 21 anos, que estava na Fórmula 2. O jovem argentino irá disputar o restante desta temporada pela Williams. Ele fez o primeiro treino livre do GP da Inglaterra em Silverstone pela Williams e agradou. Agora é o primeiro argentino a disputar uma corrida de Fórmula 1 em 23 anos, desde Gaston Mazzacane, que fez 21 GPs por Minardi e Prost de 2000 a 2001. Colapinto se torna o 49º piloto da história da Williams e o primeiro argentino no time inglês desde Carlos Reutemann, que representou a equipe nos anos de 1980, 81 e início de 82. Estar com a Fórmula 1 na Itália é sempre especial. É um país repleto de história, cultura e belezas naturais, situado no coração do Mediterrâneo, com suas cidades icônicas como Roma, Florença, Veneza e Milão. É o berço de grandes civilizações e movimentos artísticos como o Renascimento. Além de seu patrimônio histórico impressionante, a Itália também é conhecida por sua deliciosa culinária, vinhos renovados e paisagens deslumbrantes, desde as montanhas dos Alpes até as costas mediterrâneas. Há também um grande interesse geológico e científico na Itália. Por sua rica tradição vulcânica e sísmica, o país continua a ser um foco de interesse, especialmente nos últimos dias. Os vulcões Monte Etna e Monte Stromboli, na Itália, entraram em erupção recentemente, expulsando fumaça e cinzas no ar. Esses vulcões são dois dos mais ativos do mundo, mas não são os únicos a representar um risco na Itália. O país é um foco de atividade vulcânica e a ameaça maior pode estar se formando sob a superfície. Monte Etna e Monte Stromboli, dois vulcões a apenas 180 quilômetros de distância um do outro,
entraram em erupção em um intervalo de apenas um dia. Isso interrompeu viagens e colocou a Itália em estado de alerta. O Etna tem demonstrado atividade intensa nos últimos dias, iluminando o céu perto da cidade de Catânia, enquanto o Stromboli, na costa norte da Sicília, tem derramado lava no mar. Os vulcões representam a ameaça que a Itália enfrenta. O país tem um total de 12 vulcões, com 9 ainda considerados ativos. E o país é propenso a terremotos e outras atividades sísmicas. Um dos desastres mais conhecidos resultantes dessa combinação foi a erupção do Monte Vesúvio, que destruiu a cidade de Pompeia, mas isso no ano 79 depois de Cristo. Agora, cientistas estão preocupados com a possibilidade de um desastre até maior no futuro. Com 24 crateras escondidas sob a Terra, os Campi Flegrei, um tipo de supervulcões, superam em muito o famoso Vesúvio. Desde o verão de 2023, diversos pequenos terremotos têm ocorrido na região, causando preocupação sobre uma possível erupção catastrófica no futuro. Os abalos sísmicos estão causando apreensão entre cientistas e residentes da região de Campi Flegrei. A comunidade científica concorda que os tremores e o levantamento do solo são sinais de que o vulcão está acordando. Uma resposta para esse mistério geológico poderia levar os cientistas a determinar com mais precisão a probabilidade de uma nova erupção, além de fornecer sinais de alerta que geólogos do mundo inteiro poderiam observar se grandes vulcões começarem a mostrar atividade, especialmente supervulcões. A última erupção do supervulcão Campi Flegrei foi há 500 anos, e seus efeitos foram extensos em 1538 com a formação de uma montanha. Governos também estão analisando quais ações poderiam ser tomadas para as pessoas que vivem na região de Campi Flegrei. Algumas soluções incluem programas de reassentamento e a prevenção de novos desenvolvimentos na região devido ao alto nível de risco. O GP da Itália é a corrida de casa da Ferrari. Presente desde o primeiro ano da Fórmula 1, Monza só não esteve no calendário em 1980, quando o GP italiano foi disputado em Imola e com vitória de Nelson Piquet. É uma corrida que sempre representa esperança aos italianos. A Ferrari é a maior vencedora do GP e com boa margem, foram 19 vitórias de um piloto da Ferrari em Monza. Em segundo no ranking vem a McLaren com 11 vitórias. A Mercedes venceu 7 vezes, uma a mais que a Williams. A Lotus tem 5 vitórias e a Red Bull 4. Os pilotos que mais venceram o GP da Itália são os dois únicos heptacampeões da Fórmula 1, Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Venceram 5 vezes cada um. Com 4 vitórias aparece Nelson Piquet, a primeira foi em 1980, na única vez que o GP da Itália aconteceu em Imola, e depois em 1983, 86 e 87. Quando se fala em Monza, as listas são recheadas de lendas do esporte. Com 3 vitórias na Itália, temos nomes como Juan Manuel Fangio, Stirling Moss, Ronnie Peterson, Alain Prost, Rubinho Barrichello e Sebastian Vettel. E com 2, pilotos como Phil Hill, John Surtees, Jack Stewart, Clay Regazzoni, Nick Lauda, Ayrton Senna, Damon Hill, Juan Pablo Montoya, Fernando Alonso e Max Verstappen. Monza guarda 2 recordes muito representativos para a Fórmula 1. Primeira corrida com a maior média de velocidade da história, registrada em 2003 por Michael Schumacher, com 247,5 km por hora. Média, hein? Na época, esta média superou um recorde que já durava 32 anos. Aconteceu no GP de 1971, quando Peter Getting venceu a prova a uma média de 242,6 km por hora. Com um detalhe, a corrida de 1971 foi a última com o circuito de Monza sem as chicanes. O GP da Itália de 1971 guarda outro recorde que nunca foi superado.
a menor diferença entre os 5 primeiros colocados na linha de chegada. A prova foi vencida por Peter Getting, da BRM, com Ronnie Petters em segundo pela March, a apenas 1/100º de segundo, e François Sever, da Tyrrell, em terceiro, a 9/100º do vencedor. Em quarto lugar, Mike Haywood, da Surtees, a 1/10 de Getting e Howden Gunley, os dois da BRM, cruzando em quinto a 6/10. Na linha de chegada, os 5 primeiros passaram praticamente juntos na bandeirada. Emerson Fittipaldi foi o 8º naquela prova, a uma volta do vencedor, na única corrida em que andou com a Lotus 56B equipada com turbina de avião. Colin Chapman não esteve em Monza para o GP porque temia ser preso, já que a polícia italiana ainda investigava o acidente que vitimou Jochen Rindt um ano antes. Só 10 carros terminaram o GP de 71, que foi a antepenúltima etapa da temporada, que já tinha Jack Stewart como campeão antecipado. A prova teve 55 voltas, 25 mudanças na liderança e 8 pilotos diferentes ocupando a primeira posição. Um recorde que persiste até hoje. O vencedor largou da 11ª posição e aquela foi sua única vitória na Fórmula 1. Quando Peter Getting se tornou um dos chefes da Toleman de Ayrton Senna em 84, durante um jantar, eu tive a oportunidade de falar com ele sobre essa corrida e vi que era um assunto que o agradava, portanto, a conversa foi longa. Voltando a 2024, Max Verstappen parece ter entendido que para ser campeão não basta só vencer. O caso de Jenson Button em 2009 é um clássico. O inglês venceu 6 das primeiras 7 corridas no ano com a Brown GP e depois só administrou a diferença para ser campeão. Por outro lado, a McLaren busca inspiração na rival, lembrando-se de Sebastian Vettel em 2013 com a mesma Red Bull que deu uma arrancada impressionante após as férias de verão para vencer 9 corridas seguidas e conquistar o tetracampeonato. Por isso, Verstappen joga com a matemática ao permitir que Norris tire o mínimo possível de sua vantagem a cada corrida. O holandês soma 295 pontos, com a vantagem caindo para 70 sobre o inglês, que agora tem 225. Charles Leclerc foi novamente ao pódio e segue em terceiro na tabela com 192 pontos. Consistente, Oscar Piastri é o quarto com 179, mas seguido de perto por Carlos Sainz com 172. Lewis Hamilton é o sexto colocado com 154 pontos, 15 a mais que Sérgio Pérez, o sétimo, e George Russell soma 122 na 8ª posição, com Fernando Alonso em nono com 50 e Lance Stroll fechando os 10 primeiros com 24 pontos. No Mundial de Construtores, a vantagem da Red Bull despenca. Agora são só 30 pontos que a separam da vice-líder McLaren. Lembrando que nas etapas sem sprint, uma equipe pode somar até 44 pontos, o que já é mais do que a diferença atual. Ferrari e Mercedes AMG Petronas seguem em terceiro e quarto, com 370 e 276 pontos. Já a diferença entre a quarta e quinta colocadas é ainda maior. Com 74 pontos, a Aston Martin está 202 pontos atrás da Mercedes e 40 à frente da Racing Bulls. A Haas continua em sétimo com os mesmos 27 pontos, seguida de Alpine, agora com 13, Williams com 4 e com a Sauber ainda sem pontuar. Nossos primeiros encontros do final de semana serão na tela do Band Esportes na sexta-feira de treinos livres. A primeira sessão começa às 8h30 da manhã e a segunda ao meio-dia. O Band Esportes inicia a transmissão 10 minutos antes da bandeira verde. No sábado de manhã, às 7h30, teremos a terceira sessão de treinos livres e a classificação às 11 horas. Band Esportes e Band mostram a classificação ao vivo, começando a transmissão às 10h30 para São Paulo e algumas praças. E aí vem o domingo de manhã, dia e horário a que tanto estamos acostumados a ver na Fórmula 1. Estaremos ao vivo nos estúdios da Band a partir das 9 horas para São Paulo e às 9h30 para todo o Brasil, trazendo as informações
direto de Monza, fazendo aquele esquenta para o fã de Fórmula 1 até a largada às 10 horas. O GP da Itália é sempre espetacular por sua velocidade, tradição e por sempre proporcionar ótimas corridas. Contamos com isso neste final de semana. E se você ainda não se inscreveu aqui no Automotor, é muito fácil. É só clicar no botão inscrever-se e ativar o sininho, que é para receber notificações. Assim você será avisado sempre que o pré-GP ou os outros nossos programas estiverem disponíveis. Obrigado mais uma vez pela companhia, pela audiência e pela interação. E nos vemos no final de semana. Tchau!